Olá, é uma alegria muito grande poder entrar aí na sua casa, no seu computador, na sua vida. Muito obrigado por esse privilégio. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você está em sintonia com o programa Tempo de Comunhão. Este programa visa abençoar a sua vida, levar a paz de Cristo Jesus ao seu lar e ao seu coração. Não é verdade, Rose? É muito bom estarmos aqui na sua casa, no seu lar mais uma vez. E Deus é bom para com as nossas vidas, Deus é bom para com a vida de vocês. Eu lendo o versículo esses dias, Salmos 40, fala assim que Deus foi lá no lamaçal e nos tirou e nos colocou sobre uma rocha. E como é que Ele nos tirou de lá? Ele nos pegou com a mão. Nós estamos na mão do Senhor, nós estamos guardados na mão do Senhor e Ele não vai nos largar. E vocês também foram tirados de um lugar, foram colocados num lugar seguro. Por isso estamos aqui, para mostrar a vocês a palavra de Deus, a vontade de Deus e aonde vocês estão, firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós não queremos que o seu domingo seja igual a todos os demais domingos, não. Nós queremos que seja um domingo especial. Por isso nós queremos convidar você ainda para agora pela manhã, às 9h30 da manhã, participar do nosso culto. Será uma alegria receber você, será um prazer ter você na nossa igreja, na nossa comunhão, no nosso relacionamento. Se você não puder vir agora às 9h30 da manhã, você poderá vir às 6h da tarde. Nós teremos uma segunda celebração, 6h da tarde, música, louvor, uma palavra que edifica você. Não deixe que o seu domingo seja aquele domingo pesado, rotineiro. Não, saia da rotina, saia do sofá e venha celebrar a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. Agora, quero convidar você para um momento de música, louvor, adoração a Deus. Vai ser uma música muito especial, vai edificar você. Depois dessa música, tem uma mensagem sobre a graça de Deus. Essa mensagem foi gravada na nossa igreja, no nosso templo, e nós vamos então passar para você agora esta mensagem. E depois da ministração, da palavra de Deus, da mensagem, nós voltaremos para orar por você. Erga sua voz e cante uma canção pro mundo ouvir. Liberdade e salvação. Em uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Pra que o mundo veja, erguemos teu nome. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Vivemos Jesus pro mundo te conhecer. Pra que o mundo veja, erguemos teu nome. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Vivemos Jesus pro mundo te conhecer. Te conhecer. Pro mundo te conhecer. Pro mundo ver tua glória, pro mundo crer quem tu és. Pra isso que eu nasci, só pra ti eu vou viver. Erga suas mãos a Ele e erga sua voz. Pro mundo ver tua glória, pro mundo crer quem tu és. Pra isso que eu nasci, só pra ti eu vou viver. Sim, Deus, pro mundo ver tua glória, pro mundo crer quem tu és. Pra isso que eu nasci, só pra ti eu vou viver. Pro mundo ver
pode declarar mais alto isso, essa oração, para que o mundo veja, que o mundo ouça, pro mundo te conhecer. Êxodo 23, 20 e 21. Eis, Deus está dizendo para Moisés: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Esse anjo diz: não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Ainda Êxodo capítulo 33, de 12 a 15. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Esse texto diz o seguinte: Deus promete para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo, o anjo poderoso. A Bíblia diz que anjo é anjo poderoso. Essa figura que a gente vê, aqueles anjinhos, né? Cabelinho loiro, olhozinhos azuis, verdinhos, com uma flechinha na mão, aquilo é mentira, é bobagem, aquilo não é anjo, né? Anjo, ele é poderoso. Ele é glorioso em força, em majestade, em poder. Anjo, ele é poderoso. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo, ele vai proteger vocês, ele estará com vocês por todo o caminho. Aí Moisés disse o seguinte: não, Senhor, eu não quero o teu anjo. É o seguinte: se a sua presença, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Eu só sairei daqui se o Senhor for conosco. Ou seja, Deus faz uma promessa de dispensar, colocar à disposição de Moisés poder. E Moisés diz: não, eu quero presença. Eu quero presença. Eu prefiro a presença do Senhor do que o poder do Senhor. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse pensamento. Então, qual que é o título? A graça da presença. Okay? A graça da presença. Existe uma diferença grande entre a presença de Deus e o poder de Deus. O poder de Deus é a unção. É unção. Unção é poder, ok? E que vem como resultado da presença. A presença, ela gera poder. A presença produz poder. A presença, ela dá o poder. Então, o poder é a unção que vem com a presença. Poder e unção é a mesma coisa. Presença e glória é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de unção, estamos falando de poder. Como estamos falando de glória, estamos falando de presença. Quando falamos de presença, estamos falando da glória de Deus, da presença de Deus. Quando falamos de unção de Deus, estamos falando do poder de Deus. Então, para a gente entender um pouquinho essa diferença. E na verdade eu quero separar poder e presença para a gente entender de uma forma mais didática, para ficar mais fácil o nosso entendimento, a nossa compreensão. O poder de Deus revela o que Deus faz. Eu sou ungido para fazer algo. O poder de Deus revela o que Deus faz. A mão poderosa de Deus tirou o povo do Egito. O poder faz. A presença de Deus revela o que Deus é. O que Deus é, não o que Ele faz. A glória de Deus fala do que Deus é. A unção do que Deus faz. Poder, fazer. Presença é o que Ele é, revela quem Deus é. O poder de Deus afeta o meu corpo físico, afeta as circunstâncias. Então eu preciso do poder, porque o poder de Deus destrói barreiras, destrói laços, destrói amarras, armadilhas, correntes. O poder de Deus, ele é buscado. Eu busco o poder, eu busco a unção, mas eu posso me esquecer. Eu posso me esquecer. Eu posso ser tocado tremendamente pela unção,
tremendamente pelo poder de Deus, mas com o passar dos dias, com o passar das semanas, eu posso me esquecer disso. Agora, quando eu sou tocado pela presença de Deus, eu nunca vou esquecer. Eu jamais irei esquecer quando eu sou tocado, visitado pela presença de Deus. Então, o poder de Deus é buscado, mas ele pode ser esquecido. A presença de Deus, quando nos toca, nunca nos esqueceremos, jamais nos esqueceremos. Uma pessoa, ela pode ser tremendamente tocada pelo poder de Deus e dentro de poucos dias se esquecer e continuar, por exemplo, na sua vida de pecado. Então, o poder de Deus, ele, como eu disse, ele toca o meu exterior, ele toca as circunstâncias. E eu posso ser tremendamente tocado pelo poder e não entrar para uma vida de santidade, e não viver em uma vida de santidade. Mas quando uma pessoa é envolvida pela presença de Deus, pela glória de Deus, quando a presença de Deus enche, impacta o espírito, o coração dessa pessoa, ela abandona o pecado, ela busca viver uma vida santa, ela busca viver uma vida reta, ela busca viver uma vida em integridade na presença de Deus. A presença de Deus afeta a pessoa. O poder de Deus não necessariamente afeta transformando uma pessoa. O poder, como eu disse, tem afetado os nossos corpos, tem abençoado, afetado positivamente, abençoado as nossas finanças, tem dissipado as circunstâncias ruins, mas não tem afetado positivamente os nossos corações, as nossas atitudes, a nossa santidade. Existe uma grande diferença entre experimentarmos o poder de Deus e experimentarmos a presença de Deus. Podemos experimentar o poder de Deus, como eu disse, e isso não mudará as nossas vidas. Mas quando experimentamos a presença, a glória de Deus, nós somos influenciados por sua santidade. E há sim uma mudança, há sim uma alteração no nosso jeito. E pessoas que estão vivendo com poder, pessoas que creem no poder, mas não conseguem se afastar do pecado. Por quê? Porque ainda não têm experimentado a presença de Deus. A presença transforma, a presença, ela muda. Segundo pensamento, pode colocar para nós aí o segundo ponto, eu quero compartilhar com você. Silêncio e presença. A Bíblia diz, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebe que poder normalmente está ligado a mais barulho e presença está ligada a mais silêncio. Consegue ver isso? E a palavra de Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar aqui é ficar em silêncio e experimentar a presença de Deus e desfrutar da presença de Deus. Nós podemos perder Deus por procurarmos Deus somente no barulho. Quietude aqui, aquietai-vos aqui, quietude aqui é silêncio. Muitas vezes Ele, Deus, não se manifesta com poder, mas se manifesta com presença. Há uma doce presença. Então, podemos perder Deus por procurarmos Deus só no barulho. Ah, tem uma igreja avivada lá, os caras são do reteté, do fogo, da glória. Eu vou lá porque Deus está lá. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter poder lá, mas não ter presença. Posso ouvir um amém? Muitas vezes Deus não se manifesta com poder, mas se manifesta com presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietar é procurar pela presença. Aquietar é ficar quieto sem falar com os lábios e sem falar com a mente. Às vezes ficamos sem falar com os lábios, mas falamos com a mente. Falamos com as emoções. Silêncio deve ser resultado da presença de Deus e vivermos na presença de Deus.
Sabe quando nós ficamos em silêncio? Quando nós temos muito o que dizer. Muito o que dizer. Às vezes você tem tanta coisa que dizer que você atropela e você fica quieto. Fala, não, espera lá. Ou ficamos em silêncio quando nós temos muito pouco a dizer. Queridos, nós temos conquistado o poder de Deus e devemos manter essa conquista e devemos amar o poder de Deus, devemos querer a unção de Deus. Como eu disse, se é de Deus isso é bom, mas devemos também subir um degrau, devemos avançar e devemos conquistar a presença de Deus. Sabemos muito o que Deus fez e o que Deus faz, sabemos muito do poder de Deus, mas devemos saber o que Deus foi e o que Deus é. Sabe por que buscamos mais o poder que a presença de Deus? Porque o poder de Deus produz resultados. A presença produz relacionamento, intimidade com Deus. E nós estamos tão contaminados pelo vírus do desempenho que não temos mais tempo para relacionamento, para intimidade com Deus. Nós queremos resultado, queremos resultado, queremos resultado. O mundo tem nos convencido de que os relacionamentos os resultados são melhores que os relacionamentos. E aí nós buscamos resultados e não relacionamento. E estamos tão cansados com a busca de resultados que não temos forças e nem motivações para os relacionamentos. Os homens de Deus investem em relacionamentos, relacionam-se com Deus, relacionam-se com pessoas e aí esperam resultados. Nós temos buscado muito mais a vida do que o doador da vida. Nós temos buscado muito mais a paz do que o príncipe da paz. Nós temos olhado muito mais para as mãos de Deus do que para a face de Deus. Mais por aquilo que Ele pode me dar do que aquilo que Ele é. Nós temos buscado muito mais a salvação do que o Salvador. Quero encerrar com esse pensamento. Acompanhe um pouquinho esse pensamento. Queridos, o reino de Deus, a obra de Deus, é uma causa. É uma causa. E a maioria de nós não estamos interessados na causa. Nós nos aproximamos da causa para recebermos benefícios. Eu me aproximo da causa para que a causa solucione o meu problema. Eu tenho um problema, então eu me aproximo da causa, do reino de Deus, do projeto de Deus, para ser beneficiado, para ser abençoado. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos vieram aqui para receber uma bênção? A maioria de nós levantamos as mãos. E se eu perguntar aqui, quantos aqui vieram para ser uma bênção? Ser uma bênção? Não foi isso que disse Deus a Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Percebe que Deus ele é mais profundo do que nós imaginamos? Deus é mais profundo. Ele disse a Abraão, sê tu uma bênção. Para Abraão abençoar, ele tinha que ter sido abençoado. Para ele produzir bênção, ele tinha que ser bênção. A palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essa coisa arada toda será acrescentada. Ame a causa, se dedique à causa, foque a causa, se doe para a causa, busque o reino de Deus, se entregue ao reino de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus vem no vagão de trás. Vamos buscar a intimidade, vamos buscar o relacionamento. E aí a gente entra numa certeza, numa confiança, numa estabilidade tremenda, poderosa. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos se aproximaram dele. João 6, 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Qual era a multidão, qual era a motivação,
O propósito da multidão? Poder. Os milagres que Jesus fazia. E você está dizendo então que eu posso ter uma igreja com 50 mil membros e não serem discípulos, serem multidões? Sim. Mais uma vez, Mateus 5:1. Já pegou aonde eu quero chegar ou não? Já? Ó, Mateus, vendo as multidões seguiam Jesus por quê? Por causa dos sinais miraculosos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E as multidões se aproximaram dele. Foi? Quem que se aproximou dele lá em cima do monte? Os discípulos. Você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Percebe que a multidão não sobe no monte? Percebe que a multidão não se esforça? Percebe que a multidão quer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer? Percebe que a multidão se aproxima de Deus para Deus ser servo dela? Mas Jesus sobe ao monte e os discípulos se aproximaram. Os discípulos se aproximaram de Jesus. Os discípulos se aproximaram de Jesus. Subiram o monte. Estavam lá com ele. Porque os discípulos queriam a presença. Os discípulos queriam a intimidade. Os discípulos queriam Jesus. A presença de Jesus. O companheirismo de Jesus. A vida de Jesus. A alegria de Jesus. Era isso que os discípulos estavam procurando. Por isso, queridos, quando nós lemos alguns salmos, a gente lê alguns salmos e diz, uau, como que pode ser assim? Essa confiança, essa certeza. Por quê? Eram homens que conheciam Deus na intimidade, tinham relacionamento com Deus. Cultivavam relacionamento. Cultivavam relacionamento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ah, não é verdade, Pio. É verdade para quem se relaciona com Ele, não para quem quer o poder dele. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Morada, intimidade, ir e permanecer. Presença, morada. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, a presença. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Presença, presença. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Poder. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero encerrar contando uma história que eu já contei 10 vezes para você. Não é porque eu esqueci, porque ela é legal. Uma pessoa estava no aeroporto para tomar o avião. E ele percebeu que estava ali um garotinho, talvez uns 10, 12 anos de idade. No seu pescoço estava aquele crachá que dizia que ele estava viajando sozinho. Ele estava sentado ali. E aquele senhor olhava aquele garotinho ali. Na hora do embarque, veio alguém da companhia aérea, uma aeromoça, e o tomou pela mão e disse, vamos. E entrou com ele. E era criança, entrou na frente, como a legislação pede. E aí, então ele está ali, já embarcado. Aquele homem então entra depois e descobriu que ele estava num assento ao lado do garoto. E o garoto já estava com aquela mesinha, né, aberta, com uns desenhos e lápis de cor, e pintando ali umas gravurazinhas e tal, e pintando. Daí a pouco então chegou a aeromoça e disse, olha, vamos travar a mesinha, espera um pouquinho, deixa o avião decolar e tal. Legal, o avião então decolou, ela viu o cinto estava
tudo certo, e decolou, e foi embora. Aí dali a pouco então, a moça veio, abriu a mesinha para ele de novo, e ele continuou pintando, desenhando, e o avião daqui a pouco entra numa turbulência. E chacoalha, e todo mundo ali e tal, e não sei o que, meio preocupado com aquela turbulência. E o garotinho ali, na mesinha, desenhando, pintando as gravuras. E ele dava risada porque na turbulência ele não conseguia manter a pintura dentro da linha. Então saía fora e tal, ele dava risada e tal, e não sei o que. Ei, passou a turbulência. Aquele homem olha para o garoto e diz: menino, nós passamos por uma turbulência terrível. Você não ficou com medo? Ele falou: não fiquei com medo. E continuou a desenhar. Aquele homem diz: mas por que você não ficou com medo? Ele diz: porque o piloto é o meu pai. O piloto desse avião é o meu pai. Não seremos abalados, ele é o nosso piloto. Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra, não é verdade? Essa palavra que fala da graça de Deus. A lei, ela diz que você está errado, mas ela não te ajuda. A graça divina diz que você está errado, mas ela diz: deixa eu ajudar você, deixa eu estar do seu lado, apoiando, sustentando você. Por isso que é muito bom ouvirmos a palavra de Deus. Vamos orar por você nesta hora. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, obrigado pelos nossos ouvintes em muitos lugares, em cidades, em muitos lares, em muitas casas. E nesta hora nós estamos entrando, Pai, não na nossa autoridade, mas enviados por Cristo Jesus, na autoridade de Cristo Jesus. E por isso, nesta hora, nós ordenamos que todo mal saia desta casa, saia deste coração, saia desta vida. Todo problema, toda ansiedade, toda angústia, todo desânimo, todo cansaço, todo abatimento, nós ordenamos que saia agora. E liberamos também uma palavra de saúde no físico, do alto da cabeça, à planta dos pés. O Senhor Jesus libera sobre você agora saúde. Espírito Santo, por gentileza, faça uma obra nesta casa agora, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero fazer um convite muito especial para você. No próximo sábado, às 8 horas da noite, nós teremos aqui na Comunhão Cristã um culto muito especial. Nós chamamos de um culto de curas e milagres. Você está enfermo, recebeu um diagnóstico médico dizendo: olha, não tem jeito, você está com uma doença terrível, você está com um problema incurável. Dê uma chance para Deus dar o diagnóstico dele na sua vida. Venha sábado, próximo sábado, dia 3, às 8 horas da noite. Nós vamos ter um tempo de louvor, uma palavra, um tempo de oração. Vamos ungir você com óleo, conforme a palavra de Deus pede. Venha, vai ser especial esse tempo no dia 3 de agosto. É muito bom estar com você. Desejamos a você um feliz domingo, um domingo extraordinário. Que a paz de Cristo Jesus esteja no seu coração. Amém. Amém.